Muito boa noite a todos, muita paz e luz para todos nessa noite. Com muita alegria que a gente está aqui para começar mais uma live realizando o estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente já chegou na questão 122. E antes que eu fale sobre esse trabalho, eu queria muito agradecer um comentário que foi feito hoje no meu Facebook, uma pergunta que foi feita hoje no meu Facebook, porque eu sempre posto a informação de que vai haver a live, que estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Uma pessoa me perguntou se sobre o nome do livro, o título do livro, Livro dos Espíritos, e perguntou: Espírito escreve livro? Especialmente este livro, ele não foi escrito unicamente pelos espíritos. Como eu venho citado em algumas lives, o Livro dos Espíritos ele foi uma coparticipação entre Allan Kardec e os espíritos. Allan Kardec fazia as perguntas, os espíritos respondiam em forma de psicografia ou através de fenômeno de comunicação própria, né? Mas existem também, para responder também a outras pessoas, a questão de espíritos escreverem livros, existe sim um fenômeno chamado psicografia, e um dos grandes psicógrafos do mundo, talvez o maior psicógrafo do mundo, tenha sido Chico Xavier, né, que escreveu muitos, acredito que mais de 300 livros, sei lá, por Chico Xavier, eu não sei nem informar. Deixa eu ver, eu vou fazer até uma pergunta. Foram 412 livros, tá? Psicografados por Chico Xavier. Desde livros pequenos até livros maiores. Então existe sim essa questão de livros psicografados, livros escritos por espíritas e outros livros que não são livros de estudo propriamente. A gente encontra romances psicografados e até livros de ordem sociais, de questões sociais, que também foram psicografados. Então, fica a questão aí para todos, que existe sim livros escritos por espíritos. Não propriamente eles vão descer e vão pegar o lápis e o papel, mas através de um fenômeno chamado psicografia. Quem quiser estudar mais a respeito desse fenômeno, façam pesquisas que vocês vão compreender um pouco melhor do que se trata o fenômeno psicografia. É uma questão de mediunidade. Tá? Então a gente está chegando agora, voltando para o assunto da nossa live, né? A gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos e a gente está na questão 122, em que Kardec pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra, ou seja, para um caminho e para outro não? E eles respondem o seguinte: os espíritos responderam para Kardec. Então é por isso que é um livro que tem uma coparticipação. Kardec fez a pergunta e os espíritos responderam o seguinte: que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E a vida, ela é isso. É uma guerra entre a gente ceder às tentações ou
não. E a gente abraçar as tentações. A gente resistir a isso, né? Enfim, eles dizem para a gente que é uma questão de livre-arbítrio, é uma escolha nossa, mas mais importante, com mais contexto na pergunta que é feita, a pergunta diz como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si, escolher entre o bem e o mal. É uma questão de livre-arbítrio que se desenvolve à medida que a gente adquire a consciência de nós mesmos. A partir do momento que há uma maturidade espiritual, a partir do momento que há um desenvolvimento espiritual, a gente começa a distinguir, a discernir o que é bom e o que é ruim. E isso se dá desde que éramos selvagens, desde que éramos bárbaros, desde o início das nossas encarnações. E isso também acontece com o espírito desencarnado. Ele também vai se aprimorando e vai conseguindo definir aquilo que é coerente com a sua evolução e o que não é. E aí ele também pode fazer essa escolha de que caminho ele deve seguir, de que caminho é mais agradável para ele. Algumas pessoas têm a consciência que estão fazendo algo correto, que estão fazendo algo certo, que estão fazendo algo errado e seguem trilhando pelos caminhos que escolheram. Algumas pessoas sabem que estão fazendo coisas erradas, mas mesmo assim continuam fazendo. É uma questão de livre-arbítrio e Deus ele não intercede nisso. A gente vai agora para a próxima pergunta, que é a questão 122A, e Kardec pergunta, então, de onde vêm as influências que sobre eles exercem? Porque a resposta aqui diz que a resposta aqui diz o seguinte, que a causa dessas influências não está nele, mas fora dele. O espírito ele sofre influência de outros espíritos. Então, Kardec pergunta, de onde vêm essas influências que exercem sobre eles? Aí eles dizem que essas influências vêm dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se tentou simbolizar na figura de Satanás. E olha só, a gente vai fazer um pequeno comentário aqui. Existem pessoas realmente, e eu vou sempre trazer esse exemplo dos espíritos para a vida da gente, porque fica tudo muito mais prático. Existem pessoas em nossas vidas que têm o prazer de ver o outro ser destruído, ser falido, acabar-se. Né? Existem pessoas que não se contentam com a nossa alegria, com o nosso sucesso, com a nossa felicidade, elas não se contentam com isso. E o prazer que essas pessoas têm é ver as outras pessoas se darem mal na vida. E uma informação aqui que é extremamente importante. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Satanás em si, ele é uma figuração de espíritos que nos tentam. Tá? Ele é apenas um espírito não evoluído, um espírito não crescido e que perseguia, na verdade, na época, quando Cristo estava encarnado, que perseguiu Jesus. É um dos espíritos que perseguiu Jesus. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que muita gente tem a ideia de que Deus criou Satanás. Deus ele não criou Satanás. E outras pessoas têm a ideia de que Satanás ele tem tanta força sobre nós quanto Deus tem. Mas isso tudo é uma questão de escolhas nossas. A quem a gente vai abraçar? Porque se você abraçar Jesus, certamente não vai ter espaço para Satanás em sua vida.
Questão 122b. Kardec pergunta: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, ou seja, a gente só sofre influência maligna na origem dos nossos espíritos? E eles respondem que acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Ou seja, a gente vai sofrendo influências de espíritos imperfeitos em nossas vidas durante toda a nossa existência, até que a gente consiga fazer com que o bem prevaleça constantemente em nossa vida, que os espíritos que nos tentam desistem de nos perseguir. Pergunta 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Ou seja, por que é que Deus permite que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Eu vou deixar ele, vou dar uma lida nessa resposta e em seguida a gente vai fazer um comentário sobre isso. E talvez eu nem precise comentar, porque assim, sabendo o nível das respostas que os espíritos vão dar, talvez não precise nem da gente mastigar. Mas eles respondem o seguinte: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Mas eu vou mastigar assim mesmo. A gente não tem a capacidade moral de questionar a Deus. Nenhum de nós. Nenhum espírito, por mais puro que seja, deve fazer nenhum questionamento sobre os desígnios de Deus, sobre as vontades de Deus. Mas, respondendo à pergunta mastigadamente, a sabedoria de Deus está em nos deixar livres para que a gente escolha os caminhos que a gente deve trilhar. E essas escolhas é que vão valorizar a nossa obra e que vão acrescentar bônus à nossa existência, que vão acrescentar bônus à nossa evolução. Então Deus ele não permite que o espírito vá tomar o caminho do mal. Permitir. Ele não quer que ele vá tomar. Ele permite porque você quer ir, vá lá e pronto. É uma escolha sua, não é dele. Ele mostrou a você as duas portas. Colocou em nossas consciências os dois caminhos. Agora, se eu escolho que eu seguir o caminho do mal, é problema meu, não é de Deus, não. Uma coisa é certa, a partir do momento que eu tentar me voltar novamente para o caminho do bem, ele vai estar me esperando. Ele nunca vai me abandonar. Até mesmo quando eu seguir o caminho do mal. É uma escolha minha. Não é uma escolha de Deus, o que eu faço na minha vida, não. Então, questionar Deus em relação a porque Deus quis que isso aconteça. Deus não quer que isso aconteça, não. Os homens é que tomam os caminhos e arcam com as consequências nas suas próprias vidas e, pior, muitas vezes nas vidas dos outros. Vamos à questão 124. Por que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto? Como deve haver, sem dúvida, gradações entre dois extremos, não tem? Kardec pergunta. Eles dizem sim, certamente, e os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Ou seja, a maioria dos espíritos nem estão completamente no caminho do bem, nem estão completamente no caminho do mal. A maioria dos espíritos são espíritos intermediários, que ainda não decidiram, não se inclinaram completamente para um lado do que o outro.
E aí Kardec faz um comentário que diz o seguinte: por estas palavras, as eternidades, né? Perdão, esse comentário da pergunta seguinte, me perdoe. A questão 125, esse comentário que eu iria fazer da questão 125. Os espíritos que enveredam pelo caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E a resposta diz que sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Vamos lá. Os espíritos que seguem o caminho do mal, mesmo assim, eles podem chegar à superioridade que os outros espíritos, que os espíritos puros têm? Podem. É só mudar de caminho. Porque a superioridade do espírito está na sua bondade, na evolução da sua bondade, na evolução do trabalho do bem. Nunca no trabalho do mal. O trabalho do mal não evolui um espírito. O espírito ele pode se aperfeiçoar nos requintes de maldade, mas ele nunca vai crescer se ele não trabalhar com o bem. E quando se fala que as eternidades lhe serão mais longas, é que quanto mais a gente se aprofunda nas maldades, mais a gente leva tempo até conseguir sair desse caminho negativo e crescer até o caminho do bem. Ou seja, vai demorar muito mais, a gente vai levar muito mais tempo de depuração espiritual até que a gente atinja o crescimento. E o comentário que eu iria fazer é o seguinte: por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos. Porque quanto mais inferior o espírito é, mais tempo ele leva em sofrimento, principalmente na mente dele. Ele não vai ter noção de quanto tempo ele passa naquele sofrimento quando ele trabalha com a maldade. Cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbiu numa prova. Ou seja, à medida que ele fracassa numa prova de maldade, ele vai revendo aquela angústia o tempo todo, até que ele consiga reorganizar em sua mente algo que lhe conduza a um caminho de melhoria, que ele se melhore espiritualmente, que ele crie consciência de que o mal não vai levar a lugar nenhum, a não ser ao seu próprio sofrimento. Questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito que os outros? É uma pergunta bastante interessante, né? Ou seja, depois que o espírito ele deixa de trabalhar na negatividade, e passa a se depurar, a melhorar, e aí ele deixa de ser um espírito de maldade, passa a ser um espírito bom, melhora mais ainda e chega à categoria de espírito puro. Deus ele vai lhe dar menos mérito porque no passado ele trabalhou muito com a maldade, ou vai lhe dar o mesmo mérito que ele dá a um espírito que nem não trabalhou tanto com a maldade, que procurou sempre trilhar o caminho do bem? A pergunta é bastante interessante. E a resposta é confortável, viu? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles que são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Então, eu já cheguei a fazer um comentário sobre isso ontem, e acho que agora a resposta veio de uma forma bem interessante, né? Que Deus ele olha de igual maneira para qualquer de seus filhos, qualquer um, seja ele mau
ou ele, bom, vamos dizer assim, vamos colocar nesse termo para facilitar a vida de algumas pessoas. Para os que se desviaram do caminho do bem e para aqueles que procuraram seguir o caminho do bem, ele vai olhar de maneira igual, ele vai ter o mesmo amor pelos dois filhos. Aqueles que são chamados maus porque fracassaram em suas provas, trabalharam com a maldade, eles não eram mais do que simples espíritos, ou seja, eram ignorantes, falhos e cederam muitas vezes às tentações da carne ou certamente às tentações de outros espíritos. Então, estão passando pelas provas. A questão é se a gente quer ou não ser reprovado nessas provas, né? E eu acredito que a maioria de nós sempre quer ser aprovado. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, ou seja, os espíritos eles são criados inteligentes, uns mais inteligentes, uns menos inteligentes, ou todos eles têm o mesmo patamar de intelectualidade quando são criados? E aí a resposta é que são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso, ou seja, que as escolhas de cada uma aconteçam. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Ou seja, eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Mais ou menos eles progridem rapidamente, por quê? Porque uns buscam, como a gente falou na live de ontem, passar pelas provas sem reclamar, para que esse adiantamento ocorra, para que eles compreendam o seu propósito de evolução. E não adianta a gente passar pela prova sem reclamar de boca fechada, mas reclamando dentro do coração. A gente tem que reclamar, a gente não pode reclamar nem falando, nem para dentro de si mesmo, porque Deus nos sonda o tempo todo. Ele nos rodeia o tempo todo e Ele sabe dos nossos corações. Então não adianta, porque muitas vezes o que a gente não fala, Deus ouve nos nossos pensamentos e nas nossas vibrações. Então é muito importante para cada um de nós ter a certeza de que temos um Deus que está presente em nossas vidas o tempo todo, e de todas as nossas intenções Ele sabe. E um dia a gente vai prestar conta de tudo. Mas quando a gente prestar conta, a gente vai estar ciente que estaremos diante de um Pai amoroso, que nos quer bem, que nos quer carinho, que nos tem carinho, que nos quer ver crescer. Não vai nos punir, mas vai fazer com que a gente repita a tarefa para que a gente faça bem feito. Porque um pai amoroso, ele quer seu filho bem aplicado nas tarefas. É isso que Deus é. Um pai extremamente amoroso. Então ele quer seus filhos bem afiados para cumprir bem as tarefas. Passar pelas tarefas com louvor. É isso que ele quer de nós. E não castigar a gente. Ele não vai colocar a gente ajoelhado no milho para poder punir a gente em relação às nossas falhas. De forma alguma. Deus ele vai nos reorientar, vai nos dar uma oportunidade de passar novamente pela prova. E cabe a gente passar pela prova novamente sem se queixar. E agora, tem um comentário aqui interessante, que diz o seguinte: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Eu vou dar uma pausa aqui para cumprimentar a Monique e Rafaela, que chegou aqui, faz tempo que eu não falo com ela, e mando um abraço, um cheiro para ela, que estou com muita saudade. Feliz de saber que você está aqui, viu, Monique? Então a gente segue no comentário. Podemos compará-los a crianças
que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, que não passam sem transição da infância à madureza, simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, como já foi dito sempre, tudo, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida encarnada, é uma questão de escolhas nossas, de livre-arbítrio de cada um. Ok? A gente vai entrar agora num assunto que é bastante interessante, que eu acho um assunto muito legal, vamos dizer assim, e que para muita gente pode gerar muita polêmica. A gente vai, infelizmente, ter pouco tempo para falar sobre ele, mas a gente vai falar agora sobre anjos e demônios, tá? E a questão 128, ela se refere ao seguinte: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da de outros espíritos, ou seja, todas as ordens de anjos que a gente já ouviu falar, como arcanjo, etc., eles formam uma categoria especial de espíritos, e eles dizem que não, são os espíritos puros. A gente falou sobre isso ontem. Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Não são, como a gente falou, seres criados especialmente para serem anjos. Todos nós um dia seremos anjos. Isso é importantíssimo a gente ter essa ciência. Mas vai da evolução de cada um chegar mais rápido lá. Ok? E um comentário de Kardec diz o seguinte: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. E é. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio, tomando-lo aqui na sua melhor acepção. E outra coisa que é importantíssima, a gente fala muito e ouve muito falar em anjo caído, nessa expressão, um anjo caído. Quando um espírito ele chega à categoria de anjo, ou seja, de espírito puro, ele não vai regredir, ele não vai cair. Isso é só um termo poético, isso é só um termo literário, às vezes, até mesmo lúdico, para que as pessoas digam, foi um anjo que fracassou. Anjo não fracassa em suas missões porque ele não cede às tentações, não cede às fraquezas. E é importante a gente ter a ciência daquilo que a gente fala e daquilo que a gente muitas vezes lê e que muitas vezes a gente ouve. Então, essa ideia de que eu li um livro em que um anjo caiu, e havia um anjo caído, que um anjo que desistiu de ser anjo, tudo é poesia, tudo é lirismo, tudo não passa de ideia poética das coisas, ok? Questão 129. Os anjos já percorreram todos os graus da escala, e eles dizem o seguinte: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, foi o que a gente falou há pouco tempo, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Mas chega. É uma questão de querer. Chega. É como escola. Monique, que estudou comigo, sabe. Uns têm menos dificuldade de chegar ao final das provas, ao final do ano, sem sofrer tanto, porque se aplicam mais aos estudos. E outros, às vezes, precisam de um empurrãozinho, precisam se dedicar mais, passam por recuperações, tarefas mais... minha nota não foi boa, mas eu vou fazer um trabalho, o professor passa um trabalho para melhorar. E Deus faz isso.
Deus ele quer que todo mundo termine o ano letivo de boa. Quer que cumpra suas missões numa boa. E aí a nota não foi boa, mas não tem nada não. Ó. Faz esse trabalho aqui que a gente soma com essa tarefa aqui e a gente dá um jeito de te colocar lá. Mas esse trabalho é para provar que você aprendeu alguma coisa daquilo ali. Então sempre há essa oportunidade das mãos de Deus. Se ora essa, se há nas escolas, formada por pessoas imperfeitas o tempo todo, tanto quem forma a escola como quem estuda na escola, é todo mundo imperfeito, o mundo é cheio de gente perfeita, por que é que com Deus, que é a sublimação da perfeição, não iria nos dar outras oportunidades? Pergunta 130 é a seguinte: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos, sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Ou seja, se é errado a gente dizer a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como é que explica essa crença na tradição de quase todos os povos? Quase todos os povos têm essa questão, né, de ter existem seres muito bons, que foram criados muito bons, e outros seres que foram criados maus, para serem os maus. E aí eles respondem que fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, antes que esse mundo nosso existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Quando os homens se deram conta que existiam espíritos muito elevados, então eles acreditaram que eles já foram criados assim. Mas é porque o nosso planeta é mais recente do que alguns outros planetas, né? A Terra é um planeta relativamente jovem. Então, quando a gente chegou aqui e que a gente teve contato com espíritos muito mais evoluídos, a gente acreditou que eles já tinham sido criados evoluídos. Mas a gente chega lá também. Eles passaram pelas mesmas provas que a gente está passando. Então, para a gente fechar, pergunta 131. Há demônios... Essa pergunta é ótima, eu adoro essa pergunta. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Existe realmente demônio? Então, eu acho ótima a resposta, acho ótima, é uma das melhores perguntas que eu já vi nesse livro. É desse capítulo em diante, para mim, que esse livro ele ganha um significado muito, muito interessante, porque tem perguntas muito comuns do dia a dia para serem respondidas de formas razoáveis, de formas explicativas. Eu tenho uma paixão muito grande, um amor muito grande por esse livro, porque esse livro foi muito esclarecedor na minha vida. Me quebrou muitas barreiras, me esclareceu muita coisa, me trouxe muita luz. Esse livro, para mim, é um livro que eu precisava ter na minha vida. Então, a questão 131 é: há demônios no sentido que se dá esta palavra? E eles dizem que se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, aqui na nossa Terra. E em outros semelhantes, existem mundos bem semelhantes à Terra. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Os demônios são exatamente esses homens hipócritas que fazem de Deus, que é justo e bom, um Deus mau e vingativo.
e que julgam agradar a Deus por meio das abominações que praticam em seu nome. Primeira pergunta desse livro, ela é bem interessante, que ela diz o seguinte, que Deus, ele é a causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus criou tudo. Então, todas as criaturas do mundo são criação do universo. Do mundo é pequeno demais, do universo são obras de Deus. Tudo que existe no mundo é obra de Deus. Neste mundo é obra de Deus. Tudo que existe no universo é obra de Deus. Então, se existissem realmente demônios, no sentido que as pessoas falam aí, eles teriam sido obras de Deus. E aí quebraria toda a ideia que se deve formar realmente de Deus, de que Deus é extremamente bom. E se Deus é extremamente bom, onde estaria a justiça de Deus e o amor de Deus se ele houvesse criado seres para serem infelizes durante toda a sua existência? Não existiria justiça, nem bondade, nem amor de Deus. Os espíritos a que a gente chama de demônio, na verdade, que a gente tem o hábito de chamar de demônios, são espíritos inferiores que escolheram trabalhar assim. Escolheram viver assim. E são as pessoas que distorcem exatamente a ideia de Deus e que praticam maldades em nome de Deus. Essas pessoas poderiam sim ser chamadas de demônios. Na minha concepção é. Porque em nome de Deus só tem uma coisa para ser praticado: o amor. Nada mais. O amor é a base de tudo. Isso está claro justamente na Bíblia, no livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios. É justo, está ali certo. Para quem ama a Legião Urbana, Monte Castelo. O amor é tudo. Tudo que deve ser feito em nome de Deus. Deus, ele é amor. Não é outra coisa. Fim. Acabou. Deus não ia criar ser nenhum para passar a eternidade. A eternidade. A noção do que é eternidade. De toda a sua existência em maldades. Ele não ia fazer isso. Existe um comentário de Kardec aqui que é bastante longo e eu não vou fazê-lo hoje porque ele é longo. Mas aí eu prometo que na próxima semana a gente repassa essa questão 131 e faz esse comentário. Eu não vou fazer mais comentários sobre o que eu já fiz, simplesmente vou fazer a resposta e fazer a leitura deste comentário de Kardec. E aí a gente vai passar para o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre encarnação, que é mais interessante, muito mais gostoso. E aí a gente vai falar sobre o objetivo da encarnação, sobre a alma e sobre materialismo, tá bom? A gente chegou no final dessa live. Eu agradeço a todas as pessoas que apareceram aqui, que assistiram, e agradeço a todas as pessoas que vão assistir. Desejo a todos vocês uma excelente Páscoa, que haja reflexão sobre o que realmente significa a Páscoa, de tudo aquilo que é a Páscoa, e da Páscoa que precisamos fazer em nossas vidas, né? Das transições que a gente precisa fazer em nossas vidas, das libertações que a gente precisa fazer em nossas vidas. Porque a Páscoa se deu num período em que o povo hebreu ele libertou-se, deixou de ser escravo, né? E a gente deve também libertar-se de todas as maldades, de todos os pecados, de tudo que há de ruim. A gente também deve fazer a Páscoa em nossos corações para o crescimento espiritual de cada um, tá bom? Então, que nesse período de Páscoa que a gente vai ficar
sem live, a gente só vai voltar a ter live na próxima quarta-feira. Eu desejo a todos que façam essa reflexão daquilo que é preciso fazer para se libertar. E a Páscoa, essa questão de passagem, de libertação, é também uma questão da reforma íntima de cada um, do que é necessário para que a gente viva melhor e mais feliz. Tá bom? Desejo a todos um excelente final de semana, porque a gente já está na quinta, né? Desejo a todos um excelente final de semana. Desejo uma semana aí até a próxima quarta. Muitas bênçãos na vida de vocês. Que Deus proteja a família de cada um de vocês. Orem bastante por aqueles que desencarnaram, dos que vão desencarnar ainda nesse período de Páscoa, porque a gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer. Mas peçam a Deus que acolham cada um que chegar em seus braços, que partir desse mundo aqui para o plano superior. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Fiquem na paz.